um bocadinho as quantidades de gordura. A gordura é muito importante nós termos em atenção. Uma grama de gordura dá-nos 9 calorias, enquanto uma grama de hidratos de carbono ou proteína dá-nos 4. Portanto, às vezes nós até retiramos, começamos a pensar, não, eu tenho de emagrecer, então agora vou tirar o arroz. Mas depois colocamos muitos legumes e eles são salteados e bem regadinhos de azeite. Pronto, já acabou o nosso déficit calórico, foi-se. E nós nem nos apercebemos disso. Portanto, terem atenção às quantidades de azeite também faz toda a diferença. E depois, importante também é garantirmos que nas refeições, em todas as refeições do dia, nós temos um componente proteico. A proteína vai nos saciar durante mais tempo. Importantíssimo. Em todas as refeições. Em todas as refeições. O que é que eu vejo? E estou-me a lembrar agora de um caso, de uma ferida, posso dizer que há muitos anos sem cicatrizar, e uma das coisas que, além das técnicas, ou seja, muito avançadas, Certo. desde a fototerapia laser a outras técnicas regenerativas, foi uma correção alimentar. Porquê? Eu percebo que é almoço e jantar que as pessoas ingerem proteína. Sim. Eu costumo dizer, ou seja, Muitas vezes. Eu acho que a maior parte das pessoas faz isto. Então, Porque a grande dificuldade, eu falo por mim, é os meios da manhã e os meios da tarde. Sim. E às vezes o pequeno almoço, mas nem tanto. Eu acho que é o meio da manhã, os snacks. Ou então não até é? não se fazer nenhuma refeição durante estes períodos. Ou isso. E depois fazem pico glicémio. Exatamente, e depois chegam à refeição seguinte e aí é completamente diferente, não têm controlo nas quantidades porque já vêm com muito, muito apetite. Ou seja, Eu acho que é uma área, o que falaste é super, super É. importante, ou seja, em todas as Em todas as refeições, refeições. ingerir Sim, e não precisam de proteína. ser quantidades, por exemplo, não precisamos estar a comer um Tupperware com claras, não é? Mas basta, por exemplo, ingerirmos, por exemplo, um ovo com umas tostas. Pronto, já estamos aqui a incluir um componente proteico e vamos ficar saciados durante mais tempo, sem dúvida nenhuma. E o ficarmos saciados mais tempo faz com que as refeições seguintes cheguem e consigamos controlar as nossas porções consoante aquilo que foi conversado em consulta, sem dúvida. És a favor, por exemplo, de termos o dia do lixo, como se fala, da alimentação? O dia do lixo... Fala-se muito, não é? O dia do lixo não. Não, porque assim, um dia inteiro à vontade, à vontadinha, às vezes podemos fazer muitos estragos. Assim, sou a favor sempre de haver um momento da semana, se for efetivamente uma necessidade da pessoa. Vejamos que temos alguém que está a correr tudo bem, não tem vontade até de comer uma panqueca, um café qualquer, com bastante chocolate, não é? Pelo menos isto é o que me estão sempre a falar das panquecas, atualmente, é verdade. Pronto, e não sentem essa necessidade, então não há necessidade de incluirmos, mas, por exemplo, alguém que esteja a fazer o plano e vai ter um almoço de família. Naquele almoço de família vai ser um almoço longo, em que as conversas se prolongam, em que vamos petiscando mais um bocadinho. Se isso acontecer naquela refeição e o resto da semana for direitinho e o resto do dia também correr tudo bem, não tem problema. Mas lá está, se houver a necessidade, mas um momento, não o dia, porque no dia... É usar, eu falo por mim, por exemplo, este fim de semana abusei um bocado, ou seja, tive um jantar, depois na segunda-feira uma reunião que prolongou-se para um jantar, o que é que sucede? Eu sinto no meu corpo, ou seja, quando tu tens o abdominal definido, quando tu inflamas um bocado, ele começa a ficar tapado, é mais fácil de gerir, aí lá, então vamos atuar. Que é usar a teoria da compensação, ou seja, eu hoje peco, amanhã ou 48 horas vou confessar, entre aspas, Exato. ou seja, com uma alimentação um bocadinho mais cuidada, um bocadinho mais cuidado, ou até mais cuidado que o normal. E aumentar mais eu a acho que é isso que as hidratação, pessoas devem ter atenção, ou seja, Sim. não é nada, não deve haver coisas proibidas, Não é? Se nós não nos todo. dermos mal, por assim Sim. dizer, se não tivermos intolerâncias ou alergias, mas ir fazendo é sempre um balanço, e essa é a dificuldade, ou seja, as pessoas, ou a não aceitação a longo prazo, Sim. deve-se a isso, ou seja, pensarem que têm muitas coisas E restritas. o pensamento de perdido por 1000, perdido por 100, perdido por 1000, acontece muito isso, não é? Ou é agora ou nunca, e não precisa de ser assim, mas em tudo na vida, não é? Muitas vezes chegam com a questão da alimentação, mas ao mesmo tempo noutras questões da vida em que é o 8 ou 80 e não precisa de ser assim, ou seja, a consistência é o que é mais importante em todas as áreas da nossa vida, e a verdade é que vão sempre haver alguns percalços pelo caminho, mas também há coisas que nós não precisamos nos privar. Agora, temos é como tudo, quando gastamos mais dinheiro, não é? Por exemplo, no mês seguinte, tentamos, não podemos pensar, olha, perdido por 100, perdido por 1000, agora vou continuar a gastar, não é? E nós, olha, uma boa metáfora. Eu às vezes utilizo muito isto em consulta, porque quando eu utilizo isto já faz sentido às pessoas que estão comigo, porque realmente dizem, olha, realmente não faz sentido eu pensar que está tudo perdido a nível de alimentação, recomeçamos, compensamos um bocadinho. Ok.
Mais dicas de emagrecimento. Exatamente. Então, falamos da parte da proteína. Importante também, muitas vezes eu vejo pessoas que fazem jejum, mas sem fazerem um jejum correto. Ou seja, o jejum pode ser utilizado, idealmente deveria ser mais utilizado na parte final do dia e não tanto de manhã. Isto porque a nível de ritmo circadiano, do ciclo circadiano e tudo mais, a nível hormonal e a capacidade digestiva à noite está um bocadinho mais frágil do que durante o dia. Mas de qualquer das formas, uma coisa que eu vejo é a obrigatoriedade por fazer o jejum, porque eu viram na televisão e houve uma altura em que se falava muito, até com a Cristina Ferreira, ela falou bastante do jejum então nessa semana eu tive imensa gente que me falou do jejum. Só que o que acontece? Se fizermos um jejum em que o quebramos com uma refeição rica em fibra, ou seja, com uns legumes, com uma refeição principal rica em proteína, não tem problema nenhum. Estamos a quebrar bem, não vamos ter um pico glicémico, mas muitas vezes o que eu via era, a pessoa jantava e depois no dia seguinte quebrava o jejum por volta do meio-dia e quebrava com, imaginemos um prato com carne ou peixe mais arroz e um copo de sumo. Então ele ia ter um pico e depois aquela absorção dos hidratos de carbono ia ser muito rápida e a seguir vinha uma quebra e a pessoa sentia-se cansada, não se sentia bem. Portanto, aí nós temos sempre de adaptar. Outra coisa que eu vejo é saltar refeições de forma de compensação. Eu quero emagrecer mais rapidamente, portanto, eu ontem tive um almoço mais pesado, hoje só vou comer ao almoço e ao jantar. Não funciona, vamos ficar com muito mais apetite, estamos aqui a treinar. Não estamos numa relação boa com a comida e isso vai fazer com que estejamos sempre a pensar no assunto. Portanto, voltamos à nossa vida normal, não saltamos refeições, controlamos quanto muito as nossas porções e isso ajuda bastante. Outra coisa é a prática da atividade física. Eu sei que às vezes pode ser muito desafiante e pessoas têm filhos e têm vidas muito atarefadas que realmente não é possível fazermos tudo todos os dias a quantidade que nós queremos, mas conseguimos incluir um gasto calórico, somente se tivermos um estilo de vida muito sedentário, de ir caminhar, imaginemos 10 minutos todos os dias, é melhor do que nada, não é? Portanto, aqui tentamos ir praticando um bocadinho. Hábitos, não é? Tudo é hábitos, sim. Mas lá está, eu às vezes compreendo, por exemplo, eu não tenho filhos, só trabalho, não é? Pronto, para já. Portanto, eu só às vezes tenho dificuldade em conseguir gerir às vezes a atividade física, tenho dificuldade, mas posso melhorar. Não é? Eu sei que quando nessas alturas em que eu começo a trabalho, ou seja, isso. Obviamente que tenha noção que estou a privar-me de horas de sono que também são fundamentais. Exatamente. Não é? Depois é uma questão de negociação com o meu corpo, não é? E com a minha vida. Exatamente, isso é um ponto importante. O sono também faz muita diferença no nosso emagrecimento. Cortisol, não é? E exatamente. Diz stress. Não é? Sim, e o stress também, a gestão de stress é muito importante. E a verdade é que o sono é o momento em que nós conseguimos ter uma recuperação, tanto a nível cognitivo como a nível físico, vão estar a ocorrer várias alterações a nível corporal, só que se não descansarmos bem, no dia seguinte vamos estar aqui com a parte do cortisol pode vir a alterar e isso faz com que sejamos mais impulsivos nas nossas escolhas alimentares, temos menos energia, portanto precisamos mesmo de compensar ali normalmente com coisas doces, pensamos agora preciso mesmo aqui de um docinho para melhorar, só que depois é um ciclo vicioso, porque comemos o doce, absorvemos muito rápido e sentimos outra vez uma quebra, e depois vem outra vez a falta de energia, depois voltamos a dormir mal à noite, portanto aqui no emagrecimento há muita coisa que uma pessoa tem de pegar e por isso é que nas consultas, e é algo que eu dou muito valor que posso fazer cá, as minhas primeiras consultas têm a duração de 1 hora e durante aquela hora eu estou a ouvir a pessoa e a perceber a sua história, os antecedentes, quais é que são as dificuldades e a partir daí depois eu faço o plano alimentar, mesmo que às vezes leve esse trabalho para casa. É algo que eu prefiro porque depois eu sei que entrego uma orientação de qualidade. Personalizada. Exatamente, e personalizada. E adaptada àquela pessoa, ao seu estilo de suplementação. Vida, sim. E depois há algumas suplementações que podem fazer sentido e que nós, quando estamos a olhar outra vez para o historial do cliente, pensamos, olha, aqui se calhar isto é uma falta deste ou aquele outro. E agora podemos até sugerir umas análises. Em Portugal, nós nutricionistas não podemos passar análises, mas podemos pedir certos valores e depois um médico de família passa. E isso também faz com que a nossa abordagem consiga ser mesmo precisa. Dicas para uma saúde intestinal mais ou menos regular. Exato. Então, na saúde intestinal isto é um mundo, não é? Mas aquelas dicas, o que é que nós precisamos para um intestino funcionar bem? Precisamos de fibra, mas para além da fibra, ou seja, temos aqui os legumes, as saladas, as frutas. Todo tipo de legumes? Depende do problema da pessoa.
Ou seja, imaginemos que temos alguém que tem um desconforto, até tem bastantes dejeções diarreicas, por exemplo, aí legumes de folha escura se calhar não serão os melhores. Portanto, temos de ver primeiro qual é que é a questão e depois vamos adaptando. E às vezes há necessidade até de nós fazermos uma dieta de eliminação e há alguns legumes que às vezes podem causar um bocadinho mais desconforto e nós fazemos a eliminação e depois introduzimos um a um, devagarinho, para ver se há algum tipo de reação. Porque normalmente é um ou dois que faz a reação e nós depois eliminamos a dieta. Quando estamos a falar de um funcionamento intestinal regular, é importante a parte da fibra, pode vir através dos legumes, as frutas também é importante, pode ser aqui das leguminosas, às vezes nós não comemos tantas leguminosas como deveríamos, são aqui fontes de fibra, um bocadinho de proteína e hidratos de carbono complexos interessantes. Mas ao mesmo tempo é preciso hidratar esta fibra. Nós temos fibra insolúvel e temos fibra solúvel. Se nós estivermos a ingerir fibra sem ingerirmos água, não vamos conseguir hidratar certas fibras e isso vai criar até um bloqueio a nível intestinal. Portanto, a hidratação é obrigatória. Cerca de 30 mililitros, mais ou menos, por quilo de peso. Ao longo do dia? Ao longo do dia. Nas refeições? Depende das... Lá está. Eu sei que a minha resposta é sempre depende, mas depende mesmo. Sabes que é engraçado que este ano, para fazer, depois optei por não fazer, uma rúbrica que era o depende. Sim. Porquê? Mas é mesmo, o exercício físico faz bem, depende. Exato. Há pessoas que faz mal. Exato. Não é? Ou seja, tem de ser uma coisa muito adaptável. Determinado alimento faz bem, depende. Exato. É aí que eu quero dizer que o nosso corpo não é uma matemática, porque depende efetivamente de muita coisa. Certo. Há pessoas que não podem fazer exercício físico. Sim. Há pessoas que não podem comer de uma simples banana ou maçã. Exato. Não é? Sim, sem dúvida. E aqui ou na não água... devem, não é? Não devem. Exato. Lá está, o pode. Mas pode é uma coisa, o dever é outra. Não é? Mas relativamente à água às refeições, imaginemos que temos alguém que sofre de refluxo gástrico. Estarmos a aumentar o volume do estômago naquela refeição com líquidos vai fazer com que haja mais tendência para a subida de refluxo. Portanto, não ajuda à refeição, não. Meia hora antes ou meia hora após a mesma. Mas se tivermos uma pessoa que seja saudável, tem uma alimentação boa e bebe água à refeição e se sente super bem, não tem problema. Importante é, para uma boa digestão, não bebermos água fria à refeição, sempre água de morna ou à temperatura ambiente. 36 graus e meio. Exatamente, e às vezes se tivermos alguém que tenha uma tendência para uma digestão lenta, sim, vai piorar ainda mais e vai criar algum desconforto. Depois, outra coisa importante, a atividade física. A atividade física promove os movimentos peristálticos do intestino, portanto isto também vai ser uma ajuda. Mais uma vez, a atividade física está muito presente sempre. Sim, podemos fazer, na por saúde. Exemplo, hipopressivos, técnicas Exatamente. hipopressivas, ou seja, de estimulação, como estimular ali a parte. Sem dúvida. Depois vermos como é que está a microbiota intestinal, que é muito importante. Isto lá, aqui, quando temos alguém que... O que eu tenho mais em termos de intestinos, mais patologicamente, ou seja, em termos mais generalistas, é síndrome de intestinos irritável. Sim. E obstipação. Certo. Obviamente depois tem muitos síndromes de Crohn, mas isso é mais específico, ou seja, mas é disbioses, intestinos irritados e obstipação. E a verdade é que há muitas vezes não é possível fazermos os exames à microbiota intestinal que nós queremos fazer, em que aí viria a discriminação total das quantidades de bactérias que tínhamos a nível intestinal e depois suplementar só em algumas específicas para conseguir efetivamente curar essa desbiose, ou melhorar, porque não é só com isto que nós curamos uma desbiose, mas melhora um bocadinho. E a verdade é que cada vez se vê mais, relativamente aos síndromes de intestino irritável, nós não conseguimos perceber qual é que é a causa do aparecimento desta patologia ainda, ou seja, não se consegue resolver, é algo que é crónico, mas conseguimos atenuar muito os sintomas com a nossa alimentação e identificando depois também quais é que são os alimentos que nos fazem um bocadinho pior, quais é que nós conseguimos tolerar sem problema, quais é que são aqueles que nós conseguimos tolerar, mas também não podemos exagerar muito, porque às vezes existe uma tolerância em questão de quantidades, não é? E a nível intestinal, aqui a toma de um probiótico, por exemplo, após uma toma de um antibiótico, que muitas vezes acontece, nós temos pessoas que fazem muitos antibióticos e depois não fazem